Então, vamos lá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos começar nosso estudo de hoje com o Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E depois que eu ler, a Leni vai fazer a nossa oração. Então, vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. João 14, 1 a 3. Então, esse é um momento que eu fico imaginando como estava o coração de Jesus, porque ele está se despedindo, né? Ele está dando as últimas recomendações. Então, os apóstolos, né, os discípulos dele, não tinham muita noção do que viria ainda, mas ele sabia. Então, eu fico pensando que é igual talvez uma mãe, né, que sabe que tem que partir e que ela vai deixar os filhos. E então, imagina como que o sofrimento maior é por isso, porque quantas vezes Jesus falou, né, que os discípulos estavam sempre rindo, brincando, porque estavam junto com o noivo, junto com ele, né? Por isso que eles brincavam tanto, né? Tem até uma série na Netflix, quem tiver acesso à Netflix, deixou-se, que mostra esse Jesus, né, brincalhão, risonho, e que agora ela até vai passar no SBT. Então, então imagina a presença do Cristo ali com as pessoas, a alegria que isso era, né, presença física. Então, ele tinha que dar notícia que ele ia, né? Então, eu imagino, a gente imagina, olha, eu vou ali e já volto, vou trabalhar e já volto. E se já volta, é só 2, 3 mil anos, né? Mas, então, que nosso coração não ficasse turbado, né? Sombrio, para que nós usássemos aí a nossa fé, acreditar em Deus, acreditar nele. E aí, falando sobre essas moradas, né? Na casa de Deus, e que ele ia preparar um lugar. Então, tentando até desviar a atenção, olha que psicólogo, né? Isso é uma psicologia fantástica, porque ele está falando que ele vai, mas ao mesmo tempo ele está dando essa esperança e criando uma visão de futuro nos discípulos, mostrando que vai fazer uma casa nova e, né, aquela, olha, a mamãe está indo, vai ficar fora muito tempo, mas estou lá construindo uma casa linda, vocês vão para lá, aí nós vamos ficar juntos para sempre, tirando aquela, tentando, né, minimizar a situação. Toda vez que eu vejo assim o sermão profético, né, dele, eu fico emocionada, porque, né, a gente se coloca no lugar, né? Ele sabia que os discípulos iam sofrer muito, né? Então, esse é o grande sofrimento dele, né? Mas aqui, o objetivo desse texto é mostrar os diferentes estados da alma na erraticidade. O que é a erraticidade? Sócrates já fala desses espíritos errantes. Sócrates, 500 anos antes de Jesus. A erraticidade, então, é um local em que a alma fica vagando
aguardando um retorno, aguardando a reencarnação. Então, são os espíritos errantes. Só que esses espíritos errantes, eles estão em diferentes estados. Isso corrobora o que nós sempre falamos. O mundo espiritual, ele tem inúmeras dimensões, inúmeras. E ainda são dimensões materiais. Matéria sutil, matéria diferente, de uma dimensão para outra, mas é matéria ainda, né? Então, quando nós começamos o nosso processo de evolução mergulhados na matéria, não é que nós vamos desencarnar e vamos sair da matéria. Não, nós vamos sair de uma dimensão densa, né? Dessa dimensão que nós vemos, que é a mais densa que nós conhecemos, e vamos gravitar para uma outra dimensão, um outro estado. E aí nós vamos ficar, vamos gravitar e vamos ficar nesse ambiente, nessa morada, até que venhamos a retornar para o mundo mais denso novamente, onde fazemos as nossas experiências. Porque nessa dimensão aqui, mais densa, estão espíritos de diferentes categorias, de diferentes estados de alma. E então, a evolução é mais rápida, porque nós vamos estar sempre nos chocando uns com os outros e colocando à prova, né, os nossos conhecimentos, aprendendo com outras pessoas, ensinando outras, sofrendo com outras e assim vai. Então, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. Gente, então, o universo, vamos imaginar o que é esse universo, né? Nós somos uma poeira cósmica aqui, a Terra, quando nós começamos a fazer comparação, né, medida. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Pode significar as várias categorias dos mundos materiais, como nós, como a Terra. Então, vamos lembrar, né? A Terra, ela é feita de inúmeras esferas concêntricas, o mesmo centro e várias esferas. Então, nós temos duas esferas para baixo, né, que vão até o núcleo da Terra. Temos a crosta, e depois nós temos mais 4 esferas para cima. Então, são 7 esferas, pelo que os espíritos têm nos revelado, né? Então, existe, aí nós vamos gravitar para uma dessas esferas, mas ainda na Terra. Tem um livro da Ivone Pereira, em que ela vai visitar, né, algumas dessas dimensões, e ela, em sonho, ela sonha, mediunidade dela é desdobramento, e ela, então, ela acha incrível, né, tudo muito diferente do que é aqui, e ela pensa que está em outro planeta. E aí o espírito Charles, né, que é o protetor dela, diz, não, nós não estamos em outro planeta, nós estamos na Terra, em outra dimensão, né, em outra dimensão da Terra. Então, mas também, então nós temos moradas aqui na Terra e nós temos outros mundos, que para nós estão interditados, porque nós não temos condição nenhuma, nem mesmo de gravitar para esferas muito superiores aqui, quanto mais de ir para outros, né? Alguns são inferiores, outros são superiores, né? Então,
Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, né, o espírito, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, aqui da crosta, não é mesmo? Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, então erraticidade, né? Espírito errante vagueiam, né? É mesmo que vagar. Enquanto os espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do futuro. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, né, sozinho, né, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Então, nós vamos pensando, né, que essas moradas, elas têm relação com as nossas capacidades aqui de percepção. Elas são construídas pela nossa mente, né? Quando nós estamos ainda, os fluidos em a Gênese, nós vemos que a mente, no mundo espiritual, é como se fossem as nossas mãos, os nossos braços. Então, conforme nós pensamos, nós construímos. Então, é por isso que nós vamos encontrar regiões muito parecidas com as nossas as percepções que nós temos aqui, né? Eu estava falando numa das nossas reuniões sobre a instituição lá que eu coordeno, o ICEAL, que ele parece uma fazenda, nem uma fazenda não, uma chácara, né? Mas ali era assim era praticamente um vulcão quando nós entramos ali, só tinha pedra e hoje tem muita vegetação, muito bonita. E eu já fui levada em desdobramento nessa contraparte, né, espiritual. E é como se fosse uma fazenda, com casa simples, cheia de lago, casas de madeira, fogão a lenha, umas casas com varanda, assim, casinhas cobertas de palha, como tinha muito em Rondônia e tem ainda na Amazônia. E aqueles espíritos simples ali, pescando, fazendo como se tivesse praticamente aqui mesmo, pouca diferença, né, para eles, até porque nem pode mesmo ser tão diferente, né? Então, interessante, né? Isso é a mente que vai montando tudo aquilo. Como nós também, nós queremos um jardim, então a nossa mente, ela planeja, fazemos um planejamento e nós vamos ali montando, usando as nossas mãos, né? Então, é meio assim que funciona. Então, eu vou pedir para nossa Leni fazer a nossa oração. Pode ser, Leni? Pode ser. Obrigada. Então, neste momento, Pai, elevamos o nosso coração, o nosso sentimento até a Ti e colocamos em Tuas mãos os mais sentimentos mais puros, mais simples, sentimentos que carregamos às vezes de tristeza, às vezes de alegria. Mas sabemos, Senhor, que não estamos só em momento algum. O Senhor está sempre conosco. Nós te pedimos amparo, te pedimos sabedoria, paciência.
mas te pedimos que aumentai a nossa fé e que possamos confiar em Ti em todos os momentos. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Muito obrigado mesmo. E eu nessa prece, eu te peço que onde for que estiver o meu Yuri, que está quase partindo para São Paulo, aumentai a minha fé por acreditar que ele vai estar bem, que o Senhor, ó Pai, vai estar cuidando dele, onde que ele estiver. Mas te peço também que abrande o meu coração em todos os momentos que a tristeza bater. Não me deixa só. Não me deixe perder minha fé. Obrigado por tudo e fique sempre conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, repetir, né, a fala de Jesus, não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim. Muito a ver com o seu coração aí, né, Leni? Que assim como Jesus estava se distanciando, né, dos seus filhos, também tem aquele momento que os filhos, né, se distanciam de nós e a gente fica realmente com o coração apertado, né? Então, sempre dividido, né? Que depois que a gente tem filho, né? Nós não somos mais inteiros. E eu tenho filho espalhado no Brasil todo, então sempre sabendo bem o que está aí no seu coraçãozinho. Mas ele está indo, né? Vamos dizer assim, numa energia positiva, numa coisa boa a trabalho. Então, isso é maravilhoso, né? Mas a gente, né, queria já estar num mundo em que fosse meio diferente, né? Que o trabalho fosse mais menos angustiante, como ainda é na Terra. Mas nós vamos chegar lá, né? Então, minhas queridas que estão aqui conosco, o nosso estudo, né? Nós estamos, sempre eu falo, quando a gente chega no sábado, né? Que era para ser um estudo mais leve, mas é o mais denso, que nós estamos lendo o livro Mecanismos da Mediunidade. Então, é um livro de ciência e nós não somos nenhum de nós aqui cientista. Então, nós vamos, assim, arrancando alguma coisa disso, sempre lembrando que se o André Luiz, né, e o Emmanuel disponibilizaram para nós isso aqui, é porque alguma coisa a gente vai conseguir entender e isso também vai nos ajudar naquele nosso estudo que nós até já terminamos, da fenomenologia orgânica da mediunidade, onde nós falamos muito sobre magnetismo, né, ondas magnéticas, e então, cada vez mais, também aquele nosso estudo sobre a mente, cada vez mais nós vamos entendendo como que isso se dá, né, nosso próprio organismo. Eu até vou postar para vocês, eu tenho conseguido uns pequenos videozinhos muito interessante das nossas células, o quanto elas têm consciência própria, né? O quanto que nós realmente somos um foco de inteligência comandando um grupo de seres minúsculos e o quanto nós precisamos entender isso para nós darmos uma organização a fim de que elas, né, possam cumprir seus papéis, não fiquem perdidas, sem orientação, sem um líder, né? Então, nós que somos esse foco de inteligência, nós temos que liderar o nosso organismo, nosso corpo. Aliás, eu falei isso muito para mim, essas últimas semanas, né? Que pensando aí onde que eu derrapei, onde que eu não derrapei, né? Mas é sempre
não é muito fácil mantermos, né, sempre aquela coerência, aquela sintonia, e a gente vai desorganizando os nossos sistemas aí imunológicos. E hoje eu vou mandar para vocês uma célula do sistema imune pegando, comendo as bactérias. Que coisa linda! Ela é um ser vivo, ela tem uma consciência própria, né? Está ali, está aqui no nosso corpo, né? Então, dizem que um indivíduo, além dessas células todas, né, existem mais, assim, são incontáveis, não dá para pensar em contar, né? Incontáveis seres que nós carregamos conosco, que são assim como se fosse o pé de orquídea numa árvore, né, que fica ali. E então, uma pessoa de uma estatura mediana, ela carrega com ela 10 quilos, 10, de bactérias, de fungos, de vírus, 10 quilos. Parar para pensar? E a gente carrega com a gente, sabe? Numa interação. E nós precisamos estar muito bem, não é? Para que esteja todo mundo em harmonia, né? A nossa pele tem bactérias, temos que pensar, né, nisso. Se quando elas ficam e elas fazem essa interação conosco, assim como tem umas formigas que interagem com uma árvore, então elas protegem a árvore de algumas coisas e a árvore protege as formigas, é uma coisa incrível, né, que a natureza vai nos mostrando. E nós precisamos ter essa noção, assim, para vermos como há essa solidariedade no universo. É uma solidariedade. Nós temos uma bactéria no nosso estômago, chama Escherichia. Não é Escherichia coli, essa no intestino. Heliobacter. É uma bactéria, eu vou lembrar o nome dela, que quando ela está tem muito, né? Aí ela começa a fazer erosões no estômago, que eles chamam H. Ela parece uma hélice. Só que nós precisamos dela também. Ela só não pode proliferar muito. Então, aí você está com problema no estômago, aí você faz aquelas endoscopias e dá, né? Normalmente dá essa bactéria aumentada, aí o médico passa um antibiótico terrível, você toma aquele antibiótico, e aí mata ela, mas mata toda a tua flora também, que nós temos uma floresta no nosso estômago, morre tudo. Eu tinha um farmacêutico, amigo meu, ele faleceu, chamado Altenise, e ele também era engenheiro florestal, e ele fabricava remédios fitoterápicos. E eu estava com esse problema, né? H. pylori, Heliobacter pylori, nome dessa. Quem já fez endoscopia já deve ter descoberto que tinha tal da H. pylori lá, e o médico vai e passa antibiótico. Aí eu fui lá, né, com um laudo, e ele falou: Márcia, você não deve tomar antibiótico, vou te passar um probiótico, que é para aumentar a sua floresta, né, e haver aí o equilíbrio. E aí ele falou: vai demorar mais para você ficar boa, mas pelo menos, né. E aí eu confiei no Altenise, e foi isso que eu fiz, né. Então, nós precisamos de todos esses elementos conosco, né? Então, nesse livro Mecanismos da Mediunidade, fala muito sobre todas essas estruturas mais invisíveis aos nossos olhos, que a nossa percepção comum não vai captar, né?
E vão interagir conosco, como ele fala, o raio-x, né, por exemplo, os raios gama, raio ultravioleta, que nós vimos na nosso último estudo. O raio ultravioleta, ele vem, arrebenta conosco, né, dá câncer de pele, tudo, e a gente não enxerga, não sente, né, e não temos noção. Então, em lugares frios, por exemplo, a pessoa tem uma janela de vidro, aí passa o sol, está com frio, ela fica se aquecendo ali, supondo que está absorvendo a vitamina D. E eu vi um médico, né, doutor Léo Ribeiro, falando que não, se você ficar deitado no sol, né, pegando um solzinho, numa janela fechada, o vidro ele vai reter todos os raios que ajudam no processamento da vitamina D e tudo que é bom, e só vai passar o ultravioleta, aquele que não presta. Então, tiver que tomar sol, tem que sair para o sol mesmo, né? Quanta coisa que a gente não sabe, né? E depois... Então, hoje nós vamos ler, porque esse livro, igual eu estou falando, nós estamos lendo e tentando tirar o que dá, né? Porque já até falei para o Daniel, meu filho, Daniel, você tem que ajudar a gente no sábado, mas ele já está ajudando na terça, né? Então, eu não vou apertar muito, porque está maravilhoso ele na terça-feira lá fazendo o livro dos Espíritos. Então, campo de Einstein. Então, o que é um campo, né? Conhecemos a gama das ondas. Sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares. Eu também vou colocar hoje no grupo, eu também baixei, a velocidade da luz em câmera lenta, para nós termos ideia do que são esses fótons, né? Esse raio assim de luz, né? Sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares que denominamos fótons. Não ignoramos que o átomo é um remoinho de forças positivas e negativas. Então, o átomo, ele parece o sistema solar, né? É um sistema solar em miniatura. Então, tem o Sol e os planetas girando em volta. Então, o átomo é a mesma coisa, ele tem um núcleo, o núcleo dele que é matéria. E em volta estão os elétrons. Os elétrons... A Deise. Oi, Deise. Então, boa noite, Deise. Então, os elétrons, eles são carga elétrica, né? E a matéria mesmo está lá no núcleo. Por isso que nós nunca, a gente pensa que nós nos tocamos uns aos outros, né? Mas nós não nos tocamos nunca, nem uma mão com outra mão, nada. Você pega uma pessoa, né? Você pensa que você está tocando ela, mas você não está, porque o núcleo, que é onde está a matéria, ele é protegido pelos elétrons. O que ocorre, e os elétrons, eles não se misturam, eles chegam próximos, né? Mas, então, o que nós sentimos é essa percepção dos elétrons, sabe? Mas não da matéria mesmo, que está lá no núcleo. E assim, e a distância, que é o microcosmo, né? Do núcleo para os elétrons periféricos, ela é uma distância incomensurável, né? Então, a gente fica diante disso, eu penso que estudarmos essas coisas nos ajuda a termos mais consciência da divindade, de que nada disso é obra do acaso, né? E da perfeição, né? Que é a criação de Deus, né?
o pouquinho que nós conseguimos ver, que nós conseguimos perceber, né? Então, ele vai falando aqui, ó. Não ignoramos que o átomo é um remoinho de forças positivas e negativas, portanto, eletricidade, portanto, magnetismo, né? Cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força em torno do núcleo. Então, vai depender, né, de quantos elétrons tem em torno desse núcleo aí. Informamos-nos de que a energia, ao condensar-se, surge como massa para transformar-se depois em energia. Tanto que se diz que a matéria é uma luz condensada, é luz coalhada, né? Por quê? Porque a energia se condensa. Nós estudamos isso, nós vimos lá em Gênesis, quando a gente estuda os fluidos, o fluido cósmico universal. Então, o fluido, lá na sua origem, energia pura. E depois ele vai se condensando para ir aparecendo a matéria, se condensando. E aí nós vamos ter, por isso que a origem de tudo é comum, né? Está lá. Então, ele diz assim, informamos-nos já, né, de que a energia, ao condensar-se, né, surge como massa. Massa significa matéria, né? Coisa mensurável, que dá para pesar, para transformar-se depois em energia. Então, do mesmo jeito que a energia vira matéria, a matéria vira energia também. Não é? Interessante. Por isso que está no Evangelho em lei de amor. Tem uma frase lá que poucos entendem, que diz mais ou menos assim: o sangue resgatou o sangue resgatou o espírito. O sangue resgatou o espírito, puxou o espírito. Sangue significando matéria. Né? E o espírito haverá de resgatar da matéria o homem. Olha que interessante. Então, a matéria suga o princípio inteligente em algum momento, né? Pela circulação sanguínea, suga. E, então, esse princípio inteligente, ele se mistura com a matéria, com a massa. Tudo bem, meu genro? Chegou? Então, trouxe um docinho, ó que genro. Vem aqui dar um oi para o pessoal te conhecer. Olha aqui, meu genro lindo. Olá, boa noite. E aí, Bruno? Esse pessoal aí que me revirou aí nos meus exames. Então, o que ocorre, né? O sangue, ou seja, o foco de inteligência mergulha na matéria, num corpo que lá no princípio nós começamos lá na mônada mesmo, né? Onde era só matéria e energia, e enfim. E aí o foco de inteligência, em algum momento, ele passa a habitar um corpo de matéria, mas uma matéria inteligente, que tem consciência, igual eu estava falando, das nossas células, né? Elas têm consciência. Esse é o objetivo do foco de inteligência, intelectualizar a matéria, né? Então, em algum momento, esse foco de inteligência, ele vai evoluindo tanto, ele vai se tornando tão sutil e tão etéreo que ele resgata o homem da matéria. Porque que é o homem? Jesus é o filho do homem. Nós já somos o homem. Então, isso que nós temos que raciocinar.
se nós já somos o homem? Nós ainda não somos o homem. Nós somos um ser que ainda não atingimos o nosso estágio, o ápice da humanidade. Nós somos muito animalizados ainda, né? Se olharmos para todas as expressões da arte mais antiga, nas cavernas e tal, os próprios egípcios, há sempre uma mistura vamos dizer assim, de cabeça com corpo de animal, né? As esfinges. O que isso significa? Que nós ainda temos muita animalidade em nós, né? Nós ainda temos um cérebro reptiliano, que esse sim está pronto, mas o nosso lóbulo frontal, que é essa região do cérebro que faz as análises, que nos permite perceber o mundo de uma forma ética e que nos permite também ter um comportamento moral. Esse não está pronto, ele é diferente em cada pessoa. Cada pessoa tem um lóbulo frontal diferente da outra, porque é um cérebro que está em evolução. Então, quando nós atingimos o estágio, né, em que o nosso cérebro fique completo, nós teremos alcançado a nossa humanidade, seremos o homem. E então, nós estaremos prontos para não precisar mais reencarnar em corpos animalizados, como nós temos que reencarnar. Então, nós vamos passar por uma outra fase que nós não sabemos se já seria a fase da angelitude, não sei. Se a gente já sai do hominal para o angelical, né? Porque a gente vem do mineral, passa para o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, que nós estamos em evolução, e supostamente angelical, é o que nós supomos, né? Mas, então, nós temos que pensar que nós estamos completamente mergulhados nesse campo todo, né? De energia e de matéria, ora energia, ora matéria. Aí a importância, né, da transmissão da energia, do passe magnético, de um abraço, de uma conversa, do sopro curador, né? A importância de tudo isso, né? O sopro curador, por exemplo. Não se faz isso no centro espírita, por questões de higiene, né? E porque também não há um preparo dos médiuns. Mas no nosso estudo da mediunidade, da fenomenologia orgânica da mediunidade, lembra que nós falamos da nossa cabeça, né? Que a nossa cabeça, ela é um cristal. Esse osso aqui, ó, ele é um cristal de apatita, né? Na glândula pineal, nós também temos cristais de apatita. E o cristal, ele captura a onda magnética, a onda magnética, ele não absorve a onda magnética, ela ricocheteia no cristal. Então, quando nós estamos em oração, as ondas que nós vamos captando, elas vão sendo comprimidas dentro da nossa cabeça e vão sendo potencializadas ali. A depender do médium, um médium produtor de ectoplasma, por exemplo, ele começa a produzir ectoplasma e toda essa energia, ela fica presa e ela, quando ela sai para o universo, ela sai, evidentemente, pelos nossos orifícios. Então, quem já viu um médium produtor de ectoplasma, ou viu fotografia, vê que o ectoplasma sai pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. Então, uma mãe que está com um filho doente, com febre, ela pega aquela criança e, por instinto, ela começa a acariciar a criança, ela nem sabe que ela está dando passo, e ela começa a soprar a criança. É o sopro curador, né? Ela sopra o filho.
Então, por quê? Porque ela está em oração, né? Quando uma mãe ora, ela arrebenta as portas do céu, né? Por isso, porque nós somos esse campo de energia e de matéria, né? Tem momentos que nós produzimos matéria, tem momentos que nós produzimos energia. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Que assim como a energia se transforma em matéria, a matéria também se transforma em energia. Aí ele diz assim: entretanto, o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Então, nós não temos como conhecer isso ainda. Até agora, até hoje, né, até quando ele escreveu esse livro, temos nomeado esse terreno indefinível como sendo o éter. Lembra que às vezes a gente fala assim, que as nossas... existe muito conhecimento que nós captamos do éter, né? Desse campo. Por quê? Porque a humanidade vai produzindo conhecimento. Por exemplo, uma oração que a Leni fez hoje. Ela fez uma oração de uma mãe com o coração assim meio, né, ansioso. Então ela falou a muitas mães. Então essa energia dela, ela foi compor o éter. E então algumas outras mães que estejam na mesma situação vão absorver essa energia amorosa. Olha como isso é uma coisa fantástica. Todas as vezes que nós emitimos uma onda, ela vai para o éter. Todas as vezes que nós produzimos um conhecimento, que nós somos seres que produzimos conhecimento também, né? Coisas que nós não sabíamos antes e que nós, pela nossa própria mente, pela nossa capacidade de fazer conexões, nós também produzimos conhecimento. O primeiro bolo que alguém fez, né, com farinha, com ovo, com não sei o quê, foi de um jeito. E aquilo nunca não tinha existido antes. Alguém produziu esse conhecimento foi para o éter. Então, dizem que, conforme nós vamos produzindo conhecimento, e isso vai compondo um campo magnético no éter, de conhecimento, chega um momento quântico que esse conhecimento ele fica disponível para qualquer pessoa. Pela intuição, a pessoa, às vezes, ela faz uma oração e ela acessa o conhecimento que está lá disponível para qualquer um. Olha que interessante, né? Então, esse terreno, né, se chamaria éter. Einstein, vocês sabem, é aquele cientista alemão que fugiu para os Estados Unidos, mas é judeu, né? Ele fugiu porque é judeu, e um homem de grande ciência, e ele, então, elaborou uma teoria, né, chamada da relatividade, e foi ele que fez uma equação dizendo o seguinte, que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Até hoje, pouquíssimas pessoas conseguiram entender essa equação, mas ela é usada, né? Eles usam a equação. Então, ele provou que massa e energia são a mesma coisa, né? Então, Einstein, quando buscou imaginar-lhe as propriedades, olha, imaginar, hein? Porque tem que ser imaginação, né? Quando buscou imaginar-lhe as propriedades indispensáveis para poder transmitir ondas características de bilhões de oscilações com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a luz, né? Não conseguiu acomodar as necessárias grandezas matemáticas numa fórmula, porquanto as qualidades de que essa matéria devia estar revestida não são combináveis, e ele concluiu que ela não existe.
propondo abolir-se o conceito de éter, substituindo-o pelo conceito de campo. Campo, desse modo, passou a designar o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa. Para guardarmos uma ideia do princípio estabelecido, imaginemos uma chama em atividade, uma chama de fogo. A zona por ela iluminada é o campo peculiar. Então, tem a chama, ela ilumina, então, esse espaço que a chama ilumina é peculiar a ela, né? Então, é um campo. A intensidade de sua influência diminui com a distância do seu fulcro, realmente, né? Uma chama, conforme vai ficando distante, a influência dela vai ficando menor. E isso de acordo com certas proporções. Aí ele dá aqui qual é essa proporção, que para nós não vai fazer muito sentido, né? Então, ela vai sendo fracionada e cada vez menor, mas ela nunca vai atingir zero. Então, isso vai significar, em física, que a influência que nós exercemos uns sobre os outros, nosso campo de influência, ele vai diminuindo conforme a distância, mas ele nunca vai chegar a zero. Então, ele alcança o infinito. Por isso que nós estamos todos conectados. Então, a proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico, o hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Então, aquilo que nós estamos estudando, né, de fluido cósmico. Então, Emmanuel André Luiz diz que esse meio, esse campo, é como os espíritos nos orientam, né? Esse fluido cósmico, essa matéria, esse campo de matéria e de energia, que para nós ainda é esse hálito de Deus, né? Nós podemos chamar também o amor, a força do amor, tá certo? Então, nós vamos parando por aqui e meditando na grandeza de Deus, na grandeza do universo. Então, se alguém quiser fazer algum comentário. E também pensando, né, o quanto nós estamos ainda distantes de compreender a nossa natureza. E, às vezes nós falamos tanto em autoconhecimento, né? E a pessoa já pula para avançando demais no autoconhecimento, já querendo um autoconhecimento a nível de uma dimensão muito sutil, quando nós ainda não conseguimos compreender o nosso corpo, a influência que o nosso corpo tem sobre todas as nossas percepções, sobre as nossas reações, o nosso comportamento, né? Quantas reações nossas advêm de problemas orgânicos? Não tem nada a ver com evolução espiritual, nada disso, né? Às vezes a pessoa está doente, está adoecida, está com problema, né? Então, nós precisamos conhecer como funciona a nossa máquina orgânica, para irmos entendendo e podermos, inclusive, ir ajustando, né? Aqui, ali, e cuidando, né? E às vezes nós vemos o corpo sendo desconsiderado, mas ele é esse instrumento de evolução, né? A gente sai de um corpo para outro, sai do corpo físico para o corpo fluídico, né? E depois volta e assim vai. Então, nós precisamos
compreender essa nossa máquina, esse nosso organismo, as funções que nós temos, né? As funções que são intelectuais, as funções que são instintivas. Quantas reações nossas, elas são mecânicas. São mecânicas, né? Nós não temos controle intelectual sobre elas. E como que nós vamos ter controle intelectual sobre elas, né? Às vezes, as pessoas falam muito desse autocontrole, mas existem reações sobre as quais não temos controle. Precisamos entender isso, né? Que não temos. Então, nós temos que... e isso decorre da estrutura orgânica de funções nossas, né? Que não compreendemos ainda, não é? Então, é isso. Quem é que controla, por exemplo, a função do sistema nervoso central, tantos sistemas que nós temos, né? Interno, sistema vegetativo, por exemplo, nós temos controle sobre isso. Mas quando nós sabemos mais ou menos como funciona, nós podemos criar ambientes adequados para que ele funcione melhor. Então, não tem como fazer autoconhecimento sem conhecermos a estrutura do corpo, não adianta, né? Pode orar à vontade, na hora que vem a raiva, vem, porque ela é um hormônio. Como é que faz, né? Baixou ali a adrenalina, cortisol, é difícil controlar, né? Então, meus irmãos, é isso. Vamos finalizando, se alguém quiser falar alguma coisa. Se não, vou pedir para a nossa Ivone fazer nossa oração. Pode ser, Ivone? Esse microfone está com problema aqui. Estamos te ouvindo já. Fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos ao Pai, que tudo sabe, que tudo conhece. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, sábado de muito trabalho no bem, graças a Deus, o bem em nós. Que possamos, Senhor, agradecer a oportunidade de estarmos diante de pessoas tão necessitadas de um abraço, para que possamos valorizar aquilo que não é tão caro, tão difícil. O abraço carinhoso, o afago, de estar diante de uma pessoa tão necessitada. Senhor Jesus, nesse momento de oração, nossas asmiras espirituais envolvam o Bruno, o filho da minha prima de 29 anos, que foi diagnosticado com esclerose múltipla, e que está aguardando a liberação de uma medicação muito cara. Que ele possa, Senhor Jesus, passar por essas dores, com a abnegação, com tolerância, com paciência, com a condição espiritual que ele puder. Sabendo que estará sempre amparado, divinamente amparado. Eleva-nos, Senhor, as nossas vibrações de amor aos nossos filhos, companheiros, amigos do trabalho, a minha nora, ao meu genro, aos meus filhos, a todas as noras e genros, que podamos, Senhor Jesus, abraçá-los carinhosamente. E com a proteção do Senhor Jesus, encerramos esse trabalho por hoje. Esteja sempre conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigada a vocês estarem juntos. Tão bom. Boa noite a todos. Melhoras para você, Márcia. Se recupere bem, viu? Tá, estou me recuperando. Dia 19, terça-feira, eu vou chegar em Belo Horizonte. Ai, que dia que é o casamento da Sara? Então, é dia 23 em Petrópolis. Aí no dia 20, eu tenho que ir no banco resolver um monte de coisa.
Dessa confusão que eu criei aí, né? Gente, peraí, que eu estou gravando aqui. Peraí. Espera